Partida muito abaixo do que a gente espera, do que uma equipe como o Figueirense tem que apresentar, muito abaixo mesmo, em todos os sentidos, todos os aspectos relacionados ao futebol. Tecnicamente, fisicamente, taticamente, não nos encontramos. É difícil de achar alguém que foi bem hoje, né? Difícil de achar, todo mundo. Então, repito, muito abaixo do que a gente esperava, do que a gente treina, do que a gente já viu anteriormente, né? Daquela perspectiva de um futuro ser melhor, hoje ela deu uma freada, né? Então, tem que trabalhar muito para reverter toda essa situação que nós passamos hoje. Não, veja bem, a alteração que eu poderia fazer no intervalo seria a entrada do Queiroz e a saída de um atacante. E seria o Dudu, tá? Mas eu optei por conversar, tentar reverter a situação, tentar melhorar, conversando com o atleta, conversando com os outros em relação à parte tática também. E no momento que eu ia fazer, nós tomamos o gol da entrada do Queiroz. E logo em seguida tomamos o segundo, que foi muito rápido, e quando se toma um 2-0 muito rápido assim, é difícil de reverter. Ainda mais jogando contra um Criciúma aguerrido, que foi superior em todos os sentidos. Não vejo dessa forma porque hoje ninguém foi bem, né? Como eu falei. Então é difícil colocar somente a nossa má atuação em relação ao Cleiton, né? O que faltou foi um pouco, nós movimentarmos mais ofensivamente, preencher mais o meio-campo, né? Quando nós estávamos atacando, porque com pouca movimentação a marcação fica fácil, né? Da equipe adversária. Mas eu não acredito só a má atuação do Cleiton. Acho que foi, como eu falei na primeira pergunta, ninguém foi bem hoje. Hoje é complicado porque nós só temos um meia disponível para jogar, que é o Dibal, um meia. Tentamos por várias vezes o Iago como meia, mas o Iago não é meia. O Iago joga vindo de trás, é um segundo volante. Uma característica diferente, o Iago tem dificuldade de chegar na área, apesar de ter uma excelente técnica. Mas hoje o único meia é o Dibal. E isso dificulta a mudança do sistema, né? Hoje nós jogamos com 3 atacantes, muito em virtude da falta de outro meia que pudesse fazer com que a gente mudasse o sistema, passasse para um 4-4-2, né, com 2 meias. Então talvez isso nós tivéssemos um pouco mais de posse de bola, é aquilo que eu venho pregando desde o início, que não conseguimos ainda. E o sistema que nós jogamos é muito mais de velocidade, de saída rápida e pouca posse, né, pelas opções que nós temos. Mas já fizemos bons jogos com esse sistema, né? Mas realmente carece com uma mudança de um jogo desse nível aí, carece de alguém, outro meia, né? Para de repente a gente mudar o sistema. Eu acredito que a cobrança em cima deles é muito grande, porque a sequência de goleiros negociados no Figueirense foi muito grande, né? Lembrando aí o Volpi e o Muralha. Então todos querem já de imediato que os atletas eles atinjam a performance desses dois que eu citei. Cobrança é válida, a gente tem que aceitar, não adianta. O torcedor tem que cobrar mesmo, de todos, não só dos goleiros. O que preocupa é toda a situação, não só uma posição, né? A parte técnica que nós vimos hoje, a parte tática, que eu não vou fugir também desse momento, porque hoje não encaixou. Nem defensivamente, nem conseguimos jogar, né? O Figueirense em casa tem que jogar, e jogou muito pouco hoje. O que preocupa realmente vamos globalizar, não só uma posição. Então, por exemplo, treinamento em si é difícil de fazer com pouca recuperação. É muito mais na conversa e
um volume de trabalho muito baixo. Hoje em dia o futebol está muito intenso, então quem não recuperar os atletas não consegue rendimento nos jogos. Muito mais, em termos de pouco volume de trabalho, a gente trabalha a bola parada. Tentamos muito assim a saída de bola, porque ninguém deixa a gente sair jogando, todos tiram o nosso tiro de meta, não tem jeito. Mas mesmo assim nós ainda acreditamos que dá para arriscar saindo jogando, dá para fazer essa saída. E trabalhamos isso. Não tem muito tempo para trabalhar um pouco mais intenso, um pouco mais de tempo, né, numa sessão de treinamento para melhorar. Quando se joga numa quarta e num sábado, muito difícil de aproveitar uma sessão completa para esses titulares, porque aí a gente realmente vai trabalhar com os atletas muito desgastados, então não dá. Você já viu evolução? Não, eu vi a evolução até o jogo do Joinville. O Joinville eu vi uma certa evolução. O Guarani caímos um pouco e hoje não jogamos. Hoje foi um jogo que vou ser repetitivo, ninguém foi bem, ninguém, em termos tático, técnico, físico, ninguém foi bem. Carlos Alberto ainda, a lesão dele, eu acredito que mais, não vou ser preciso aqui porque eu não sou o médico, né, então, mas eu acredito que de uma semana a 10 dias ainda. O Ortega, questões de documentação, mas isso eu acredito que seja mais rápido, né? Tem a possibilidade já para quarta-feira, o Ortega, e realmente estamos ansiosos para contar com ele. Leito é atleta do Figueirense, então estou contando com ele também, só se nesse período aí acontecer essa possível negociação. Olha, logo após o jogo é difícil a gente comentar e ter a noção exata, né, do que a gente errou. Acho que o principal que a gente tinha comentado, que eles iriam vir com uma marcação muito forte atrás da linha da bola, e foi o que eles fizeram, povoando bastante o meio de campo. E infelizmente a gente tentou forçar um pouco e nos 2 gols, né, que a gente acabou tomando, foi forçando essa bola pelo meio. Já no primeiro tempo a gente tinha levado 2 contra-ataques também que quase resultaram no gol deles também, forçando, né, essa bola pelo meio, mas a gente acabou forçando ainda mais e tomamos os gols, e depois tentamos todas as formas ir para frente, não conseguimos criar muita coisa, só na bola parada, né, numa falta, em escanteio, mas a gente tem que trabalhar e falar o menos possível, porque a gente sabe que está devendo. Então a gente tem que trabalhar muito e procurar já no próximo jogo já vencer, porque senão depois deixar ele se distanciar vai ficar muito difícil. Não, atrapalhar não atrapalha. Às vezes acontece do jogador, do fato de ser jovem, falhar, mas a gente conversando com ele, que ele estava muito focado. É um jogador de muita qualidade, claro que vai haver bastante especulações, como já havia o ano passado, né? Mas ele esse ano está muito focado e a gente conversando com ele demonstrou total foco aqui no Figueirense, porque sabe que ele continuando o trabalho que ele vem fazendo, que as coisas vão acontecer. Então, eu acho que isso daí não atrapalhou. Ele jogou da mesma forma que ele jogou sempre, mas a partir do momento que ele vai se destacando mais ainda, a marcação vai aumentando, o cuidado vai aumentando muito mais em cima dele. A gente tem que recuperar. Eu acho que já havíamos conversado que a gente tinha que fazer em todos os jogos o dever de casa. Deixamos um para trás hoje. Então a gente vai ter que buscar esse resultado contra o Inter de Lages e depois buscar o resultado fora. Como eu falei agora, a gente só tem que pensar em vitórias para correr atrás do prejuízo, porque, como eu falei, são equipes que estão lá na frente, que têm qualidade, e se a gente deixar distanciar muito, depois fica difícil para a gente chegar lá em cima e conquistar esse primeiro turno. Olha, esse lado do time tá apático é difícil falar. Eu ali dentro, é claro que às vezes o jogo vai ser um pouco mais devagar, até pelo calor. A gente é um time, lógico, que tem uma intensidade muito
muito grande, né? Mas só que o jogo foi um dia a menos de descanso, o calor estava forte, primeira vez que a gente joga nesse horário das 5 horas, e é natural de não ser naquela intensidade que a nossa equipe joga. Claro que, como eu falei, ficamos devendo, né? Eu acho que isso daí a gente resolve internamente. Acho que a gente conversa e a gente sabe o que a gente precisa melhorar, mas só que isso daí é falado no vestiário, no dia a dia, porque, como eu falei, esse é o momento da gente falar o menos possível e trabalhar muito. Eu acho que ficamos muito abaixo, e principalmente por estar jogando em casa e por ser um clássico. Acho que todos têm noção disso daí, que tem que melhorar muito, e nesse jogo a gente ficou mesmo abaixo, mas como eu falei, já passou, agora a gente tem que procurar, nesse pouco período aí, já assimilar o que a gente errou e trabalhar. Como eu falei, volto a frisar muito, esse momento é da gente falar muito pouco e trabalhar muito mais, porque tem muita coisa para se acertar.